Então, acho que Deus tem os seus meios de nos aproximar dele. Geralmente são com provas de fogo, É pela né? dor. Com desafios, através do deserto, porque ali você é testada, ali você é refinada, ali você é forjada, e Deus prepara, né, o caminho para que você volte para ele, para que você realmente conheça ele. Curadas pela fé, amor que faz viver, graça que renova, na luz vão renascer, no escuro um brilho. Muito boa noite, está no ar mais um episódio do podcast Curadas, o nosso encontro quinzenal aqui no nosso canal do YouTube, onde nós cuidadosamente trazemos convidadas e convidados especiais que vêm compartilhar conosco os seus testemunhos para edificar, para trazer luz para você, para reavivar a sua fé. E hoje eu e a Luciane temos o privilégio de receber aqui a nossa doctor, né, Lu? Isso. A nossa nutróloga, a doutora Diene Saúgo, muito bem conceituada, conhecida aqui em todo o estado do Mato Grosso. E ela ficou muito conhecida aqui também por conta do seu testemunho. Muitos conhecem a sua história e você que não conhece ainda vai conhecer hoje, saber como que foi a história dela, de vitória, né, de renúncia, o que Deus fez através do testemunho dela, na vida dela. Bem-vinda, Diene, muito bom receber você aqui. Obrigada, Paulinha. Obrigada, Tien, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho do meu testemunho. Para nós é uma honra, né? Muito bom, muito bom. Você sabe, Lu, que eu ia falar para você assim, Lu, eu queria chamar de Diene, porque a gente nomeia, né, a gente discute os nomes. E aí quando eu vi lá na relação que você já tinha chamado, eu falei, que bom, transmissão de pensamento, porque eu também pensei em convidá-la. Conheço um pouquinho da sua história, eu acho que a gente tem que compartilhar aquilo que Deus fez. Mas eu quero que você comece se apresentando, né? Falando um pouquinho sobre quem é a doutora Diene, quem é a Diene Saúgo. Aqui a gente não vai ter títulos, né? Não é doutora, é a Diene Saúgo. E o que Deus fez na sua vida? O seu maior testemunho de fé, de libertação, de cura. O que Deus pôde fazer em você? Bom, eu sou a Diene Saúgo, sou médica, sou cristã, sou uma influenciadora do reino. Bom, sou nutróloga, sou médica do esporte, atuo, né, há mais de 10 anos nessa área, transformando vidas com propósito, ajudando principalmente mulheres 30 a mais a terem uma vida com mais saúde, bem-estar, qualidade de vida. Sim. E hoje também sigo o meu chamado, que é não só cuidar do corpo, mas também da mente, do espírito, ajudar, né, auxiliar não só as minhas pacientes, mas todas as pessoas que se aproximam de mim a buscarem e conhecerem o Senhor. E eu acredito que todos nós temos, né, um chamado para essa área espiritual, nós só precisamos estar disponíveis para descobrir. Com certeza, com certeza. Diene, você ficou muito conhecida, já tem uns 10 anos o seu acidente? Não. Quantos anos? Foi 2020. Gente, parece tanto tempo, né? 6 Nossa, anos. 6 6 anos. anos. Para mim parece que foi ontem. Pois é. Como que foi? Comece contando pra gente como que foi, né? Como que iniciou a sua história, a sua trajetória de 2020 para cá? O que Deus fez na sua vida, através do que aconteceu com você? Bom, na verdade eu acho que não foi exatamente o acidente em si, mas eu acho que ali foi o início de tudo, aquilo que parecia o fim. Tem até uma música que eu acho que fala isso, né? Aquilo que parecia ser o fim foi só o início de uma nova vida. Então, acho que Deus tem os seus meios de nos aproximar dele e geralmente são com provas de fogo, É pela né? dor. Com desafios, através do deserto, porque ali você é testada, ali você é refinada, ali você é forjada, e Deus prepara, né, o caminho para que você volte para ele, para que você realmente conheça ele. Então eu sempre falo, né, nas entrevistas que eu sempre fui uma frequentadora de igreja, né? É muito diferente você frequentar a igreja e você conhecer a palavra. Sim. Então, frequentadora de igreja tem um monte de gente, mas pessoas realmente, verdadeiramente cristãs que seguem a palavra é a minoria. Então, eu ia na igreja todo domingo, eu fui criada na igreja, né, na igreja católica.
Minha família, né, católica, eu participava de retiros, mas eu conhecia Jesus só de ouvir falar. Eu não tinha intimidade nenhuma com o Senhor, eu não tinha conhecimento raso, né? Eu tinha um conhecimento muito raso da palavra, porque fiz primeira Eucaristia, eu fiz crisma, né? Todo aquele ritual religioso. Mas conhecer o Senhor foi só depois realmente da minha conversão, que aconteceu meses depois do meu acidente. Meu acidente tem exatamente 5 anos, né? Foi agosto de 2020, e eu me converti em abril de 2021. Então, eu acho que tem um marco ali, né, entre a Jane, né, até agosto de 2020 e a Jane, né, depois de abril de 2021. Porque ninguém muda do dia para a noite. Eu acho que para você realmente entender quais são os caminhos do Senhor, leva um tempo, é uma jornada. Eu ainda estou no processo, então nós nunca estamos prontas, né? Nunca estamos 100% preparadas. Eu acredito que quanto mais você conhece a palavra, mais você entende o quanto você ainda precisa melhorar, o quanto você ainda precisa ser mais parecida com Jesus. Então, hoje eu busco realmente, né, ser uma seguidora, ser uma imitadora, ser uma proclamadora, ser, né, uma mulher que representa o reino. E eu entendi que para representar o reino eu precisava mudar o meu jeito de falar, o meu jeito de me vestir, os lugares que eu frequentava, as pessoas com as quais eu me relacionava. Sim. Então, assim, literalmente tudo. Não teve nada assim que permaneceu igual na minha vida. Então, o acidente ele foi o início para cair as vendas dos meus olhos, para eu entender quem era a mulher que Deus já havia decretado que eu era. Eu ainda não conhecia essa Jane. Então, né, eu era a Jane moldada pelos acontecimentos, né? Pelos traumas, pelas feridas, pelas dificuldades, a Jane moldada, né? Pela uma falta de paternidade. Então, isso só foi realmente curado, né? Talvez esteja sendo curado ao longo de todo esse processo que eu resolvi caminhar com Jesus. Como que foi o seu acidente, Jane? Então, foi em Nobres, né? Nós fomos fazer um passeio, né? É um local muito bonito aqui próximo de Cuiabá. Nós fomos num sábado, fizemos todos os passeios do sábado, tudo maravilhoso. E aí no domingo, que, né, tinha mais alguns passeios, eu estava naquela cachoeira Serra Azul, que é uma cachoeira que ficou muito conhecida depois do meu acidente. Até então era um local que, né, poucas pessoas conheciam. Sim. Movimentou o turismo lá em Nobres. E eu já conhecia essa cachoeira, eu já tinha ido em 2017 para lá. E aí eu gostei, né? Eu gosto muito de natureza, sempre gostei de cachoeira, sempre gostei de mato, fazenda, chácara, de estar nesse ambiente. Eu acho que é um ambiente que eu me sinto mais conectada com o Criador. E na época, né, uma amiga minha estava ali, né, você tem a opção de ficar ali brincando com os peixinhos, dando umas comidinhas para eles ficarem pulando. E como eu já havia feito esse passeio? Como eu já havia feito essa parte do passeio de ficar ali com os peixinhos, eu falei, agora eu vou ali para a cachoeira. E não tinha nenhum, né, não sei hoje, né, mas até então não tinha nenhuma proibição. Você podia nadar, você podia, né, um ambiente seguro, né? Mas a gente entende que nenhum ambiente na natureza vai ser seguro, porque afinal é um ambiente que pode ter, né, diversos animais, é o Sim. habitat deles. Sim. Mas ninguém vai para a cachoeira achando que vai ter um encontro com uma cobra, né, Não. com uma serpente. Aham. Então eu estava ali, né, embaixo da cachoeira, e quando eu senti, né, não dá para sentir que é uma picada, né, deu para sentir que era Uma ferroada, assim, uma rabada, sabe? Quando parece que você leva um tapa na cara, assim, muito forte. Então, assim, eu senti algo aqui, e aí na hora que eu senti algo aqui em mim, assim, foi a hora que eu olhei e vi, né, a serpente descendo.
E aí foi, então assim, ela picou aqui na região do mento, né, nessa região aqui do queixo. E aí eu puxei, né, na hora é instintivo, né? Se eu fosse imaginar, pensar, meu Deus, é uma cobra, eu não ia acho que eu não ia faria nada, né? Eu ia Aham, e ficar fica quietinha, né? Esperando. estacionada. Mas como era uma defesa minha também, eu puxei e ela me picou mais 2 vezes na mão. E aí eu saí nadando, né? Aí tive que descer de tirolesa, e aí ele começou né? Acho que o momento Crítico, mas... mais desesperador mesmo, né? Eu acho que é essa palavra, porque já é imediato, assim, que já começa a ter, né, muita um mal-estar, assim, dor pelo corpo inteiro, uma sensação de desmaio mesmo. E, bom, ninguém sabe, né? O que causa um veneno de cobra? Ninguém Sabe qual é a sabe. espécie que... Uma jararaca. Uma jararaca, aham. Então, desci de tirolesa, né, para poder chegar até um carro lá embaixo. E, enfim, na hora ali a gente não sabia qual cobra era, né, porque a gente não viu, né, ninguém viu a cobra. Então a gente não sabia qual espécie que era, a gente não sabia o que podia fazer, o que não podia fazer, a gente só sabia que eu precisava de Socorro, né? socorro urgente, né? E Nobres não tem infraestrutura nenhuma, né? Não tive apoio de nada, eu estava né, num local que pertence ao SESC, não tive suporte nenhum deles. Então, fomos até o hotel, assim, a gente não tinha noção do que estava acontecendo. Então, assim, se a gente tivesse noção da gravidade, né? Você já era médica, Di? Sim, já, Já era mas a formada, gente já não vê, tá- a gente aham. não vê isso na faculdade, a gente Uhum. eu nunca trabalhei dando plantão, e mesmo assim, que dá plantão não vê picada de cobra, é uma coisa, né, Rara. 1 em 1 milhão. Uhum. Então, nós fomos buscar as coisas, né, então assim, eu fiquei no carro, eu já estava muito mal, eles foram pegar as coisas no hotel, e aí fomos, né, ligamos para minha mãe, né, para poder comunicar. Eu já não estava conseguindo mais falar, já estava ficando toda inchada. E eram 2 opções, ou ir para Rondonópolis ou ir para Cuiabá, né? Porque o soro só é disponível na rede pública, né? Uhum. E nem isso a gente não sabia nem onde tinha soro, sabe? Então, assim, nós chegamos em Cuiabá, isso levou mais ou menos aí umas 3 horas, né? Até ir pro hotel, porque a gente estava em Rosário, e vai para Nobres, de Nobres para Cuiabá. Então foram mais de 3 horas para poder chegar, né? Na verdade, nós paramos ali no Atacadão, né? Ali no Atacadão, assim, como se estivesse indo Na Estrada da para... Chapada, né? Isso, como se estivesse indo para a Estrada da Chapada. Ali a ambulância me pegou. Na hora que a ambulância me pegou, eu já não lembro mais, porque aí ali foi o momento que eu né, desmaiei, que eu realmente perdi a consciência, eu já estava muito mal, já tinha vomitado sangue no carro, já estava assim, tendo hemorragia, né? Estava tendo uma hemorragia digestiva alta, que a gente chama, né? Um termo médico, mas nada mais é do que vomitando sangue. E aí eu já não. Na hora que eu já acordei já no outro hospital. Eu não tenho lembrança no momento que eu estava ali no pronto-socorro, né? Então, assim, no pronto-socorro eu lembro, assim, de grito, de vozes, de... Lembro que eu estava na maca, lembro, assim, que teve que cortar minha roupa, né? Lembro que recebi esse soro, mas, assim, eu não tenho uma lembrança, assim, muito nítida, assim, que eu realmente estava muito grave. E aí, dali, nós fomos pro hospital particular, esperar a vaga na UTI, porque foi na época do Covid, né? Então foi, né, no ano da pandemia, e então, né, fiquei ali como se fosse num corredor desse hospital particular, aguardando uma vaga na UTI. E ali foi o momento que eu recuperei a consciência, mas ainda sem entender nada do que estava acontecendo, né? Então, assim, eu era paciente naquele momento, né? Não era médica. E mesmo sendo médica, eu sou nutróloga, não atendo paciente que levou picada de cobra. Uhum. Então, naquele momento, assim, só passava na minha cabeça que eu queria ir embora para casa. Eu falava assim, eu quero ir para casa. Aí, né, minha mãe, minha irmã,
não, Di, você não pode, você tá esperando para ir pro quarto. Ela falava, pro quarto. Mas eu não quero ir pro quarto, eu quero ir pra casa. Então, assim, na minha cabeça, eu já tava boa para ir para casa. Eu não tava assim, jamais passou pela minha cabeça que aquilo poderia ser algo muito grave. Eu imaginei assim, já recebi o soro, eu quero ir para casa, eu quero dormir lá em casa, eu quero sair do hospital. E assim, mesmo sendo médica, eu não gosto do ambiente de hospital. Eu sempre soube que eu queria trabalhar numa clínica, né, em um ambiente mais tranquilo, ter qualidade de vida. E então, quando elas falavam assim, não, você tem que esperar, porque você ainda vai ser avaliada. Eu, não, mas eu já quero ir para casa. Eu já comecei a me dar um desespero ali de querer ir para casa. Queria fugir do hospital. Acho que se eu estivesse sozinha, eu teria levantado e saído. Mas, aí, né, liberou uma vaga para UTI, e foi piorando depois. Então, assim, no dia, eu percebi que eu não estava bem, mas eu não imaginava que isso iria se agravar tanto, Sim. né? Eu nunca tinha ouvido falar de ninguém que levou uma picada de cobra. Então, fui para UTI, lá na UTI o quadro foi só piorando, e fui fazer uma bateria de exames, né? Tava tudo muito alterado, né? O dedímero lá em cima, né? As provas inflamatórias muito aumentadas. E aí fizeram um exame que detectou que eu estava com as vias aéreas já todas bloqueadas, né? Eu estava com 80% das vias aéreas bloqueadas, ou seja, em qualquer momento eu já não conseguiria mais respirar. Foi quando fizeram a traque? E aí eles deram duas opções, né? Chamaram a minha família e falaram, olha, o quadro da Jane tá agravando muito, né? Ela tá muito instável, ela tá, né? Tá inchando, né? Os exames de sangue estão muito ruins. Aqui no exame de imagem, a gente verificou que ela já está com, né, um edema de glote, né, muito importante, e ou a gente intuba ou a gente faz uma traqueostomia. Sim. Aí eles, né, minha família não entende, né? Até então eu era a única médica da família. Minha mãe veio falar, minha mãe, né, minha irmã veio falar comigo, eu falei, não, né, pelo amor de Deus, né, vamos fazer a traqueostomia. Prefiro a traqueostomia, ainda mais na época do Covid, estava todo mundo falando que quem entubava morria, então né? já passou um filme na minha cabeça. Eu falei, nossa, aí que eu acho que caiu minha ficha. Na hora que falou, vai ter que fazer uma traqueostomia que está com 80% das vias aéreas comprometidas, eu pensei, meu Deus, né, isso aqui é grave, né, então assim... Né? Na minha cabeça, o soro tinha me limpado, sabe? Eu achei que estava resolvido. Né? Daqui umas horinhas já tô bem. Né? Então, e aí, quando eu fiz a traqueostomia, aí que caiu minha ficha, porque aí eu já não falava mais, aí eu já percebi que eu estava jorrando sangue, percebi que aqui parecia, sabe aquele bócio de quem tem, né, doença na tireoide? Tava com um bócio, assim, ó, gigantesco, assim, sabe? Só que eu não me via, o UTI não tem espelho, né? Então eu não me via, então eu não tinha muita noção de como realmente estava. E aí foi piorando, né? Eu precisei tomar, né, várias bolsas de sangue. E aí os médicos, né, chamaram minha família e falaram, olha, o caso da Jane é muito grave, a gente não está mais conseguindo conter esse sangramento, a gente não tem mais o que fazer. Os exames que ela precisa fazer, nós não temos em Cuiabá, só lá em São Paulo, né? O tratamento que ela precisa não está disponível. Então, se vocês tiverem, né, condição, né, de levar ela, né, para um hospital de referência, nós indicamos, porque, né, a chance dela aqui é mínima. Então, assim, eles deixaram muito claro que, né, o meu caso precisava de uma intervenção, né, de um local apropriado, né? E foi aí que nós optamos, né, por ir para São Paulo. Fui de UTI aérea, né? E chegando lá em São Paulo, né, eu tava com o braço super inchado, porque assim, o local onde é a picada é o local mais acometido. Então, por isso que aqui fechou, né? E por isso que esse braço foi o mais acometido. Então, eles falaram, chegando lá no hospital, né, fui para o Albert Einstein, que é um hospital de referência, né, em saúde, né, em todas as áreas da saúde, e lá eles falaram, olha, essa menina vai direto para a sala cirúrgica, ela está muito grave.
Uhum. E aqui em Cuiabá, eles falaram que ia ter que amputar meu braço, né? Meu Então, lá em São Paulo, eles falaram, não, a gente vai salvar o braço dessa menina, né? Uma menina jovem, super saudável, ela vai conseguir recuperar rápido ali, né? Eu tava tendo necrose no braço, então, né, já tava muito comprometido o meu braço. Então, eu fiz uma fasciotomia, né, que é uma cirurgia para poder, né, praticamente assim, liberar a pressão dos compartimentos aqui. Foram mais de 50 pontos no braço inteiro, né? E na cirurgia eu tive choque hemorrágico, então, né, quase, quase fui para encontrar Deus, literalmente. Caramba. Mas ele, né, eu acredito que tudo que Deus faz tem um propósito. Então, mesmo em meio à dor, em meio a, né, a tanto sofrimento, né, ele permite que você conheça o poder da mão dele, né? Então, ali eu tive, né, a oportunidade de ter um verdadeiro encontro com Deus, né? Eu até brinco, né, que quase foi no céu, mas foi na terra mesmo. E aí eu descobri também que estava com Covid, né? Porque no hospital daqui não fez teste nenhum, só foi fazer teste lá em São Paulo. E aí descobrimos que estava com Covid também, então tinha mais um agravante, né? Que estava Uhum. também prejudicando o meu quadro. E aí fui para UTI de isolamento, né? Então, além de, né, tá sem falar, de estar sem andar, de estar ali sem movimentar, que é algo de extrema importância para mim. Tava ali, né, totalmente dependente do Senhor, que Uhum. era algo que eu jamais saberia o que era se não fosse através de um acidente, porque eu sou a mulher que faz tudo, eu sou a mulher independente, eu sou a mulher que dá conta de tudo, sempre fui. Uhum. Então eu sempre fui, Dona de si. eu fui criada para isso, sabe? Então minha mãe sempre falava, né? Claro que toda mãe tem uma intenção boa ao falar isso, né? Filha, você tem que trabalhar muito, você tem que estudar muito para você nunca depender de ninguém, porque você Minha sabe mãe fazer tudo também falava a mesma sozinha. coisa. Então, isso, assim, me trouxe muita energia, né? Me Masculina, trouxe. que traz pra gente. Uhum. Aham, e me levou, né, para esse enfrentamento da vida, né? De conseguir as coisas que eu quero, né? Mas também, ao mesmo tempo, traz aquela autossuficiência. Eu não preciso de ninguém. Uhum. Tudo que eu quero, eu que conquisto. E aí você tira o poder da graça do Senhor, né? Você Uhum. tira a dependência do Senhor. Porque afinal, se você consegue tudo, para que você precisa de Deus? Sim. Certo? Então ali foi um momento de 100% de dependência do Senhor. E ali na UTI não podia receber visita, ali eu não podia falar com ninguém, não podia nem falar, né? Então foram dias, assim, foram uns dias assim de deserto mesmo ali, naquele momento ali de solidão, de só eu e Deus, aquele momento, né, num lugar árido, num lugar desconhecido, né? Que era eu dentro de um quarto, né? E graças a Deus, né? A oportunidade de estar, né, no melhor lugar do Brasil. Mas assim, só a minha única vista assim era uma janela, né? Não tinha contato com o sol, com a chuva, com nada. Então ali foi o momento que eu falo que Deus me pegou, sabe? Que aí eu comecei a refletir sobre a vida que eu estava levando, sobre o que era importante para mim, né? Quem era eu sem tudo que eu já tinha conquistado. Então ali foram os dias onde eu precisei parar, porque eu sempre fui muito agitada, né? Eu sou muito, muito agitada, eu sou, né, acelerada, eu tô sempre fazendo 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. E ali eu fui obrigada a parar. Deus te convidou para fazer uma reflexão, né? Acerca de como Uhum. você estava conduzindo a sua vida, né, Jane? Sim. E ali ele, né, ele me falou assim, filha, vem cá, senta no banquinho, né, deita nessa maca aqui, que agora, né, a gente vai conversar. Já que você não tem tempo para mim, já que você, né, você sabe fazer tudo sozinha, Imparável, é incansável, né? isso. Se E você é autossuficiente. imparável, se você é o suficiente, se você é a mulher, né, Super super mulher. poderosa, né, a Mulher Pode tudo, Maravilha, né? eu vou te mostrar então, né, quem que foi que te criou e te preparou para ser assim. E ali na UTI, né, foram dias ali que eu Você ficou quantos dias na UTI, Jane? na UTI, eu acho que
assim, é incrível, né? Quando você tá na escola, meio que você perde noção de tempo. Eu sei que ao todo, né? Todo esse processo aí foi praticamente um mês. Então, em Cuiabá, eu fiquei só 5 dias. E depois na UTI, lá em Cuiabá, lá em São Paulo, eu acho que eu fiquei mais 7 dias na UTI isolamento, depois eu fui para semi-UTI. Na semi-UTI, a parte boa é que eu já podia ter alguém comigo que se responsabilizasse, né, em saber que está num ambiente, né, que tem, né, risco de infecção hospitalar e tudo mais. E eu estava com Covid, ou seja, não podia ter alguém comigo, a não ser que essa pessoa se responsabilizasse, né, e soubesse do risco. E essa pessoa foi a minha irmã, né, a minha irmã Stephanie, ela que ficou comigo, e ali eu me senti mais segura, pelo fato de poder ter alguém. Porque é muito ruim quando você está acostumada ao tempo todo ter o que fazer, sabe? Quando você tem muitos afazeres, e você fica ali sozinha sem ter com quem se comunicar. Até porque eu não falava, né? Então, quando a enfermeira chegava, ela nem falava comigo, ela só falava assim, tô fazendo medicação, nanã. Aí eu só, Não podia nem né? perguntar, né? Não Que não tinha nem conseguia. como, ela não ia conseguir comunicar em mímica comigo. E eu até brinco com a minha irmã, eu falo, Fanny, você ficou PhD em comunicação ali, né, através de Mímica, né? mímicas, porque ela conseguia entender tudo que eu estava falando, né? E quando eu queria falar coisas a mais, eu escrevia, né, porque foi o braço esquerdo que ficou comprometido, né, então eu fiquei com esse braço aqui, né, todo enfaixado, mas o direito estava livre e às vezes eu escrevia. E ali, naquele momento ali de luta, de dor, né? A minha mãe sem poder, né, sem poder me ver, então, assim, comunicava. Fiquei um tempo sem celular, eu falava, gente, que loucura, eu tô até sem celular, tipo assim, eu tô sem nada. E a gente, né, parece que hoje em dia a gente se sente até como se estivesse faltando uma parte do nosso Sim. corpo, né, quando a Aham. gente tá sem celular. Incrível. E aí, ali na semi-UTI, tive que usar sonda, né? Já não estava conseguindo, né? Não estava conseguindo me alimentar. Enfim, a cada dia tinha o. Tem até uma frase assim, da Bíblia que eu acho que assim, para cada dia tem o seu mal, alguma coisa assim. E era aquilo que eu estava vivendo, sabe? Todo dia tinha alguma coisa assim, teve piora de não sei o que lá, teve piora de não sei o que lá. Aí eu falava assim, Deus, quando é que vai ser o dia que eu vou receber uma notícia boa? Porque eu já tô cansada de receber notícia ruim. Mas as pequenas vitórias eu comemorava. Então, assim, o fato de ter ido para uma semi-UTI, para mim, já era uma vitória. Sim, Já tinha um grande significado, sim. né? Porque para quem está na UTI, o seu maior desejo é, né, sair dali e ir para algum local, né, que você se sinta, que você dê um passo, né, à frente. Com certeza, com certeza. E aí foi, né, que nesse... Não me adaptei com a sonda, tive que ficar, né, com soros, e isso me deixou muito, 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 muito inchada. Repetia o teste, né, do Covid, continuava, né, continuava dando positivo. Então, assim, também tinha todo o processo inflamatório ali, né, tudo que estava também prejudicando, né, a certeza do teste ali, se realmente era um falso negativo, ou um falso positivo, ou se realmente estava positivo. Mas acho que a parte mais difícil disso tudo foi o isolamento mesmo, né? De não estar num contexto social, de não saber o que está acontecendo. Eu acho que o ser obrigada a parar, ser obrigada a desacelerar, né? Sim. E entender que nem tudo depende de você. Jenny, se você pudesse definir, né, quem que é a Jenny antes e quem que é a Jenny depois do acidente, como você definiria? Existe uma Jenny antes e uma Jenny depois. Eu tenho certeza que todo esse processo, assim, ele trouxe muita transformação, muita mudança para sua vida. Como você definiria a Jenny de antes com a Jenny de hoje? Eu acho que a Jane de antes, ela era uma menina que usava uma capa, assim, de uma mulher muito forte, sabe? Que tentava o tempo todo provar para si mesma o quanto ela era boa em tudo. E era uma pessoa, assim, ferida, né? Que buscava um sentido na vida e esse sentido era o trabalho. Então, assim, eu era extremamente workaholic. E hoje,
eu entendi que o fato de ser extremamente workaholic, primeiro fato é que eu realmente amo o que eu faço, eu amo transformar vidas. Vocês são meus pacientes, vocês sabem Sim. que eu amo realmente o que eu faço, mas que o fato de viver para o trabalho era uma fuga de não querer olhar para mim, de não encarar, né? De não ter aquele meu momento de me conhecer, de entender o que Deus havia reservado para minha vida. Então, acho que a Jane de hoje é uma mulher que sabe exatamente, né, quem ela é, que ela tem uma identidade em Cristo, que ela entendeu que é filha amada, que é uma mulher que trabalha com propósito, né? Então, assim, acho que os significados mudaram. Incrível, né? E foi nesse momento desses dias, sem falar, sem nada, que a ficha caiu. A ficha caiu, porque você pensa assim, né? Nossa, como eu sou abençoada e eu não sabia, né? Eu falo, eu ando, tenho uma saúde perfeita, eu treino todo dia, né? Eu tenho minha clínica, eu tenho minhas coisas, eu tenho tudo, né? E em que momento do dia eu paro para agradecer ao Senhor? Em que momento do dia que eu paro para conversar com o Senhor? Em que momento do dia que eu paro para dar a honra ao Senhor, né? Porque se eu continuasse levando a vida que eu levava, provavelmente eu ia conquistar muitas coisas, mas em algum momento eu ia perder, né? Porque eu achava que as conquistas eram por mim, Não era é? o meu merecimento, Seu né? braço, a E força é do o que, seu braço. que a gente escuta, né? Se a gente for Exatamente. escutar esses podcasts aí, né? Eu conquisto porque eu mereço, né? Uhum. Eu sou assim porque eu mereço, né? Sim. Não é porque você merece, é pela graça do Senhor. A gente não merece nada, a gente não merece absolutamente nada. Nós somos pessoas más, nossa natureza é má, né? Nós viemos do pecado, então somos pecadores. Então a gente não tem merecimento nenhum. Tudo que a gente ganha do Senhor é pela graça, pela misericórdia dele. Com certeza, com certeza. Jenny, é muito bom ouvir esse outro lado, né, seu, entender um pouquinho da sua trajetória, da sua história, não profissional, né, mas a sua história de reencontro com a sua essência, esse caminho de volta, né? Eu falo que a nossa criação, ela se assemelha muito. Eu também fui criada para ser independente, para ser uma mulher de sucesso, que conquistasse as próprias coisas, que não dependesse de homem. E hoje eu venho trabalhando esse caminho de volta para a minha essência, né? Porque não é isso que Deus quer de nós. Ele quer que a gente exerça o nosso ministério como mulher, Isso. né? Então, assim, esse caminho de volta eu também tive que fazer. E eu tento não fazer o mesmo com a minha filha. Porque a gente acaba passando, né? Vem de uma geração que você passa para outra, então eu tento não fazer. E que bom que Deus pôde fazer essa transformação na sua vida. Hoje eu vejo que o seu consultório, ele não cura só o corpo físico, mas ele cura o espírito, porque eu acho que tudo está interligado. A nossa saúde espiritual está ligada com a nossa saúde fisiológica, a nossa saúde física. E é muito bom ver você usar o dom que Deus te deu, a profissão que Ele te deu, o lugar que você também escolheu estar, como um lugar de cura de dentro para fora. Falo que o seu maior ministério hoje é o seu consultório. Deus às vezes não espera colocar a gente num púlpito para a gente exercer um ministério. A gente exerce o ministério onde a gente está. Eu falei isso para você um dia, né, Lô? Sim. É na cadeira, é onde você tem uma escutativa com uma paciente, onde você se identifica com ele alguns trechos, alguns momentos da história, onde você pode trazer qualidade de vida, bem-estar para aquela mulher. Porque a mulher que ela tem uma saúde plena, ela tem mais vitalidade para servir a Deus. Sim, Ela tem mais com vigor para servir a certeza. Deus. Mais Então, disposição. e às vezes a gente se preocupa tanto com o corpo e deixa o espírito de lado. Às vezes se preocupa tanto com o espírito e deixa o corpo de lado. Nosso E a gente não corpo, entende que né? caminha juntos, né? Nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo, né? Exato. E assim, é interessante, né? Tanto a Jane quanto eu, que ali dentro do consultório é exatamente isso, né? Não são, dentro daquelas quatro paredes acontece tudo, né, Jane? A gente orar, a gente jejuar, a gente aconselhar, né? Às vezes a pessoa não vai nem pela Paciente chorar, consulta, né? falar assunto que não tem nada a ver com Não o tem que nada veio a buscar. ver. Aham. Sim, sim. E o legal, assim, né, que eu participei com você, né, do jejum de 21 dias, de jejum e oração, tanto o jejum intermitente, né, Jane, que faz bem pro corpo, né,
E aí também fazer esse jejum de devocional, né? Com E foi certeza. engraçado, sempre porque sou uma pessoa que jejua muito, né? Eu e minha casa e tal, a gente entra sempre nos propósitos, né, de jejum. E eu nunca consegui ficar tanto tempo em jejum. E naquela época que a gente estava fazendo, né, o jejum, eu falei assim, Jane do céu, eu fiquei quase 24 horas de jejum, eu nunca consegui isso, eu sempre quase desmaiei, né? E foi quando você me mandou, né, os benefícios do jejum e tal, que a gente consegue treinar isso e Uhum. aquilo. Foi muito legal, porque daí eu me senti tão coitadinha e tão fraca, né? Parece que me deu força Uhum. Com naquela certeza. hora, né? É porque Disse você. Pode continuar. o jejum, ele é tanto para mortificar a carne, né, para a gente fazer um propósito espiritual, para a gente Sim. fazer ali um compromisso com o Senhor, né, de abster da alimentação para alimentar dele, né? A gente Uhum, percebe que a gente fica forte quando a gente se alimenta da palavra. uhum. E eu fazia antigamente jejum espiritual, mas aí eu não lia a palavra, eu achava que era só ficar de jejum que já era espiritual. Aham. E assim, a gente vai aprendendo, né? Sim, E hoje eu sei que a gente tem que, né, orar em abrir o espírito. jejum, a gente tem que fechar o jejum, a gente tem que, né, consagrar o jejum ao Senhor, a gente tem que se alimentar da palavra, porque senão a gente se sente fraca. Porque Aham, o que vai nos alimentar, né, é realmente a a palavra. palavra, e não o alimento em si, né? Uhum. Então, eu faço, né, com as minhas pacientes, né, as minhas mentoradas, esses propósitos de jejum, e geralmente recebo, né, um feedback delas, né, de Uhum. como Sim. Deus falou com elas nesse período, que elas nunca haviam feito. Então, Deus pode nos usar em todas as esferas, né? Então, a gente pode ter um papel ali de ser uma profeta, né, dentro do consultório, a gente não precisa estar na igreja, a gente pode ter um papel de ser uma pastora dentro de uma escola, dentro de algum local ali, né, que Deus quer nos usar. Não precisa ser necessariamente dentro de uma igreja. Com certeza. Di, se você pudesse deixar uma mensagem para quem está nos acompanhando esta noite, né, de todo o processo que você viveu, e o aprendizado que você teve com ele, qual mensagem você deixaria? Olha, eu acho que é a mensagem que Deus já nos deixou, né? Que a gente pode tentar buscar felicidade, né, em bens materiais, em relacionamentos, em pessoas, em trabalho, em viagens, mas nada disso vai preencher um coração vazio do Senhor. Então ele já disse, né, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Não é em segundo, não é em terceiro, não é em quarto, quinto, último lugar, é primeiro. E todas, ele não fala algumas, ele fala todas. Todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então hoje eu vivo isso. E sempre que eu me pego voltando para a Jane de antes, que, preciso trabalhar, preciso não sei o que lá, preciso lá, eu falo, calma, olha lá, né? Foi o Senhor que a gente colocou aqui, então consagre tudo ao Senhor e os seus planos serão bem-sucedidos. Eu fico repetindo para mim mesma, sabe? As passagens que Deus fala comigo. Então eu vejo que o dia que eu acordo na correria, o meu dia pode até ser bom, mas ele não é um dia que me traz paz. Agora, o dia que eu acordo, que eu falo com o Senhor, que eu ajoelho, que eu peço perdão, que eu agradeço, consagro o meu dia, Incrível. o dia que eu falo, Deus, me usa aqui no meu consultório hoje, para cada paciente que entrar aqui hoje, ele fala comigo. E o dia que é aquela coisa de correria, geralmente é dia bom, mas é aquele dia que quando eu vou deitar na cama eu falo, nossa, hoje o dia foi tão corrido que eu não tive um momento do dia ali para falar com o Senhor. E aí antes eu falava, né? Nossa, você não tem uma hora para treinar, você vai ter hora para cuidar da sua saúde quando? E Uhum. hoje eu falo, você tem que ter uma hora para treinar, você tem que ter uma hora com Deus, você tem que ter um momento com a sua família. Então, assim, a gente tem que saber administrar o nosso tempo, né, Paulinha, né, Tieme? Porque é tudo uma questão de prioridade. Eu tava em Florianópolis, agora eu fui no culto. Então, quem que numa viagem vai no culto? Só uma pessoa que está em Deus. Um Com curso, né? certeza. Então eu fui no culto e o pastor falou o seguinte: é, você não tem tempo para Deus porque Deus ainda não é uma prioridade na sua vida. A partir do momento que você precisar dele, você vai entender que ele sempre teve que ser, né, o seu primeiro lugar. E você colocou tudo na frente dele, e é por isso que a tua vida tá assim. E aí eu Certeza. peguei para mim aquilo, eu falei, pronto, é isso mesmo. E foi minha maior lição do acidente, né? De Uhum. saber que tudo que eu conquistei eu perdi, porque, né? Afinal, eu precisei pagar todas as contas. Uhum. E aí, de que adiantou, né?
de que vale, né, ganhar todas as coisas do mundo e perder o teu reino no céu. Com Uhum. certeza. Obrigada, viu, Di? Obrigada. Foi muito bom receber você aqui. A Lu vai entregar uma lembrancinha nossa para você. Essa é a nossa lembrancinha do Ai, podcast. Para você obrigada, fazer que o seu devocional, já iniciar seu lindo! dia. Com certeza. Personalizado ainda. Personalizado. Com certeza. Aham. Obrigada, viu, minha amiga? Obrigada, Obrigada. meninas. Ai, ai. E hoje encerramos, né, mais um podcast Curadas nessa noite. Foi um testemunho edificante. Espero que tenha contribuído para a sua vida, né, edificado a sua vida. E se você não é inscrito ainda no canal, inscreva-se. Mande esse testemunho para várias pessoas, compartilhe com seus amigos, né? E daqui 15 dias nós estaremos teremos de volta. de volta com outro certeza. testemunho. Até lá. Até lá. Curadas pela